Boa noite, mulheres, tudo bem com vocês? Hoje, no nosso episódio número 7 do podcast Você Mulher Plena, temos a presença da nossa querida Marcela Rezende, que está aqui e vai dar uma informação super relevante sobre a síndrome de burnout. Marcela, muito obrigada pela presença aqui no nosso podcast. Eu que agradeço a vocês essa oportunidade de falar sobre um assunto super relevante, né? Muito em voga hoje em dia, né? E muito bom estar aqui com vocês, poder fazer essa troca. E a gente agradece, como a Maite falou mais uma vez, e vocês vão ver aí o quanto de conteúdo importante que vai ter para vocês. Fiquem ligados aí. Marcela, é um prazer imenso te receber aqui com a gente. Você está disponível para estar com a gente, trazendo tudo sobre esse tema que é tão atual e tão desconhecido por todos, né? Que é o burnout. E para você, mulher, fique ligada. Muitas dicas vêm por aí. Verdade, Leila, é isso que você comentou. E é importante a gente falar também que janeiro foi o mês da saúde mental. Mas a gente já está em fevereiro, mas trouxemos a Marcela porque os cuidados devem ser diários, né, gente? Não é só em janeiro que a gente deve ter essa conscientização sobre a nossa saúde mental. Ela vai contar pra gente todo o processo, desde o descobrimento da síndrome até os efeitos que... Não sei, aí ela vai revelar se duram até hoje ou não, né, Paty? E aproveitando, gente, com essa questão, nós convidamos a Marcela para falar do burnout, de autoconhecimento, de ferramentas, de muitas coisas legais, que é o objetivo do nosso grupo, do Mulher Plena. Então, se você quiser fazer parte desse grupo de mulheres, para a gente expandir a consciência, aprender, trocar autoconhecimento, trocar ideias, experiências de vida, sempre com o objetivo de nos melhorarmos, chama a gente pelo Instagram, entra no nosso canal do YouTube e vem fazer parte da nossa comunidade Você Mulher Plena. Né, Leila? Sim. Na nossa comunidade, você vai ter oportunidade de ficar por dentro deste assunto que a Marcela vai nos trazer, como de outros também, para o seu autoconhecimento, para o seu benefício. E olha, uma novidade, 2024 está aí, já estamos nele, e muita novidade para vocês. Muito bem, então agora eu vou tomar liberdade de colocar meus óculos, que eu vou ler o currículo dessa mulher, da nossa convidada. Eu não gravei tudo, gente, então eu preciso aqui da minha cola, tá? Para falar sobre essa mulher que tem uma extensão aqui de formação que, meu Deus do céu, não é à toa que ela vai falar sobre um assunto que impactou na carreira dela, né? E na vida, né, gente? Exatamente. Então, vamos lá. Marcela Rezende, a nossa convidada, ela é mineira de nascimento, mas ela é paulistana de coração. Ela tem 48 anos, tem uma filha, é casada, é formada em Direito pela UFRJ, tem especialização em Marketing e Psicologia. Ela trabalhou no mundo corporativo por 22 anos, onde fez carreira em consultoria e no marketing empresarial. Aos 44, ela teve burnout e encontrou em sua maior dor a sua missão. Vamos entender por quê, né? Por que ela encontrou na sua maior dor a sua missão. Hoje ela atua com desenvolvimento humano no programa Conversas de Transformação, onde ela utiliza o autoconhecimento para transformar a vida das pessoas, assim como ela transformou a sua. Ela é escritora desse livro aqui, que nós já fomos presenteadas com ele, ó, Enneagrama e Burnout. Então, essa é a nossa convidada aqui, super relevante o tema, super relevante a participação dela, e eu tenho certeza que vocês vão ter outra visão depois do que ela vai declarar aqui para nós, né, Marcela?
Espero que sim, meninas. E assim, aproveitando a oportunidade para dizer que iniciativas como a de vocês são muito válidas, assim, né? Que eu acho que esse tema e outros que a gente possa expandir para as mulheres, né, são extremamente relevantes até para fomentar mesmo a nossa união, né? Sim. Essa sororidade, essa questão de, né, de estar de braços abertos aí para acolher essa comunidade que às vezes é meio dispersa, né? Acho que nós, mulheres, quanto mais pudermos nos unir com iniciativas assim, acho que só faz bem para todo mundo. É legal a gente disseminar a informação, né? Sim. Porque como eu comentei com você antes da gente começar, eu nem sabia o que era burnout. Eu fiquei sabendo o que era burnout quando eu vi um depoimento daquela jornalista Isabela Camargo. Isabela Que Camargo. ali ela, né, foi uma polêmica até na época, se não me engano, foi em 2018 que ela declarou que tinha síndrome de burnout. E aí vim a conhecer o que era o tema. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para você é o seguinte: a gente sabe que muitas pessoas têm sintomas, mas elas não sabem a que se refere, né? Quando você se identificou nessa posição, aí, eu tenho um problema comigo. Você sabia o que era o burnout? Não. Na primeira vez que eu tive burnout, eu não fazia a menor ideia. Foi em 2011. Né? Foi logo após a minha licença maternidade. Então, assim, aquela pessoa, né, que fazia 10 coisas ao mesmo tempo, né, que achei que ia dar conta de fazer isso depois que tivesse tido o bebê. Né? E eu quis continuar a minha vida da mesma forma e não dei conta. Né? E, na época, foi caracterizado, na verdade, diagnosticado como uma estafa, como uma depressão, como estafa, alguma coisa nesse sentido. Mas eu sabia que tinha alguma coisa a mais do que aquilo, mas não tinha. E o detalhe, né? Burnout não é uma coisa tão nova assim, mas aqui no Brasil não tinha essa caracterização. E até no livro está isso. Antigamente, mesmo que tivessem caracterizado como burnout, antigamente, a obrigação, né, a responsabilidade de cuidar do seu burnout era sua, minha, sua. Né? Era uma responsabilidade individual. Ele não era uma doença ocupacional ainda. Então, assim, muito menos teve esse diagnóstico. Tá? Da segunda vez também não teve esse diagnóstico, mas depois, né, que eu fui, até porque junto com a parte emocional veio uma questão física muito grande, né? Além de ter síndrome do pânico, depressão, eu tenho uma doença autoimune, né, chamada endometriose, e apesar de fazer acompanhamento todos os anos, de um ano para o outro, quando eu tive esse burnout, ela tomou conta de várias coisas, né? Fiz uma cirurgia gigante, de 11 horas, né? Então não tinha muito tempo para pensar no que eu estava tendo ali, né? Eu queria mesmo era sobreviver, porque perdi parte do intestino, o rim estava quase perdendo, enfim, tinha várias outras questões, vários outros comprometimentos físicos. Mas, enfim, na época não foi diagnosticado, né? Porque eu não tinha muita noção sobre isso, e nem mesmo os médicos que estavam cuidando de mim. Né? Porque na época eu estava com tão gastro. conhecido, né? Tão divulgado o termo. Não, eu estava com gastro, uma gineco e um urologista. Então, por causa do tamanho da cirurgia, ninguém falou sobre isso. Gente, só uma observação. Tudo isso que a gente está trazendo não é só esclarecer o que é o burnout. Mas veja o que ela está falando, o quanto é que impactou a saúde física, né? Que é o que a gente vem falando. O quanto as questões psicológicas, o quanto que a gente fala de saúde mental pode gerar um burnout, e muito mais. O que o burnout vai levar as pessoas a ter todos esses problemas físicos, que o esgotamento psicológico, emocional e várias outras questões chegam no momento que afetam o teu físico. E às vezes você está tratando a doença. Então, a gente vai falar aqui sobre muitas coisas relacionadas a isso, mas é só para enfatizar o quanto é importante. O quanto uma coisa puxa a outra, outra, coisa né? puxa a outra. De um Interfere, estresse sim. que você tem um problema físico, o quanto aquilo aumenta. E eu tô reforçando isso porque aconteceu a mesma coisa comigo. No meu processo, eu também tenho endometriose, e a minha endometriose, de meses, de uma região, ela se alastrou pelo meu corpo. Então, não é ela que está falando, isso aconteceu comigo e tem acontecido com um monte de mulheres que a gente vê com endometriose, com várias outras questões inflamatórias de corpo e tudo mais. É curioso isso. E assim, acho que esse dado é importante você trazer, porque eu tinha acabado de fazer uma cirurgia em 2015. Fiz com uma super especialista, uma médica que sabe muito, escreveu um livro sobre o tema. Então, assim, eu confio muito nela, estou com ela até hoje, né? Então, fizemos uma varredura, fez uma cirurgia, etc e tal. Então, e eu fazia os exames periódicos. A gente tem que fazer o exame de acompanhamento de endometriose. Não tinha nada. Então, assim, acho que em 6 meses, 1 ano, o negócio tomou a proporção que foi exatamente isso. Potencializou. Né? E eu não tinha a menor ideia que era isso. Comecei a sentir uma dor, fui fazer uma ressonância, percebi que meu rim estava inchado, e aí a gente foi procurar no organismo o que era.
e aí que descobriu, né, que ela estava entupindo, eu estou tentando lembrar o nome do órgão aqui, me fugiu, e tinha uma questão no intestino também. Mas assim, Porque ela vai se alastrando, ela se alastra, né? é um chiclete, né? Uma coisa Ela que se vai alastra. grudando. É um negócio muito sério. Foi um negócio de proporções grandes para mim. Então, por isso que fiz toda essa transformação. E, como eu falo ali no início, como você falou no início, virou minha missão, porque eu não gostaria que isso acontecesse com outras pessoas, né? Então, hoje minha missão é levar esse tema, trazer essa informação, né? Conversar, me disponibilizar, e até mesmo indicar os especialistas, as questões que são necessárias, assim, porque acho que é uma coisa que precisa ser tratada com muito cuidado. E o que você falou, até para as mulheres entenderem, o grupo, nosso grupo é isso, gente. A gente levar esse conhecimento e de diversas outras coisas. Porque de burnout, como a Marcela está falando, né? É tudo ligado. Então tem a questão da saúde física, e aí vocês vão ouvindo e vão entendendo também o que está passando na vida de vocês. E a nossa missão também é essa, em conjunto. Quanto mais conhecimento e autoconhecimento, melhor para nos ajudarmos e ajudarmos outras mulheres também. Aí deu um corte aqui, gente, aqui nas ideias, porque Não, mas é relevante nada é por você um falar. acaso, a gente não Exatamente. tinha conversado, Não. eu não sabia da questão dela da endometriose, é a mesma que a minha, então vocês veem como nada é por acaso e o quanto é relevante a gente estar falando sobre isso. Lembrei o órgão, ureter. Né? Na verdade, ela grudou, meu foi raro, assim, foi ureter, e o intestino Olha aí. é mais comum, mas o meu foi pro ureter, então, assim, tive que cortar, religar, foi um processo, foi uma cirurgia de 11 horas. Né? Por isso que aí afetou o rim também, né? E a época estava entupindo o canal, então Isso eu não você- estava nem sabendo. Você né? descobriu na segunda? Isso foi no segundo burnout. No segundo No burnout. primeiro eu simplesmente, né? Achou que estava cansado. Na verdade, eu estava em época de amamentação, então assim, eu tive bebê e quando eu voltei, a empresa foi bem tranquila até nesse retorno, né? Eu acho que eu é que não fui tranquila, acho que é por aí que entra o autoconhecimento que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu deveria, se eu tivesse autoconhecimento, se eu tivesse a maturidade, o autoconhecimento que eu tenho hoje, talvez eu, né, tivesse tratado de uma forma diferente, que acho que esse é um ponto também para trazer para as mulheres, mães aqui, né, essa questão de ser, né, de querer, muda uma série de coisas depois que você é mãe, pelo Sim, menos claro. naquele início. As prioridades. As né? E assim, a própria questão da amamentação. A gente fala muito Né? sobre isso, sobre todos os papéis, Você- né, da mãe, né, das mães, trabalha, carreira, empresário, empreendedorismo, tudo, né? Tem mães que optam por interromper a amamentação, né, nos 6 primeiros meses. Eu não, eu tinha certeza que eu queria amamentar minha filha por 1 ano. Então, mesmo tendo, né, introduzido a alimentação para ela amamava ainda quando eu voltei, né, a trabalhar. Então, assim, tinha uma reunião em São Paulo, eu acordava 4h40, uma rotina normal, acordava 4h45 da manhã para tirar o leite, para deixar para ela, pegava o voo das 6h10, que eu morava no Rio na época, vinha para São Paulo, fazia o evento, voltava no final da tarde, e isso foi durante muitos meses. No final, eu já não conseguia mais ficar acordada. Eu tomava, louca, né? tomava um monte de café para poder ficar, né? Mas Estimulante. minha filha mamou um pouco de café. O quanto de estimulante, café né? com leite. Eu tava mamando café com leite. Café com leite. O quanto de estimulante, né? Pra aguentar a E rotina. olha que loucura. Você não dorme, né? De dia você tá pilhadaça, que você toma um monte de café, só que você continua não dormindo à noite, porque você toma o café o dia inteiro. Então, vira um negócio... Não tem um sono bom. né? Então, bola de neve. vira uma bola de neve. Né? Quando eu percebi, eu tinha perdido 12 quilos, o meu marido que chegou para mim e falou assim, oi, você tá cadavérica, pelo amor de Deus, vamos... Né? Não, imagina, não vou admitir que eu sou... como é que é? Quem não sabe brincar não desce pro play. Era o jargão da empresa naquela época. Mulher Quem não sabe Maravilha. brincar não desce pro play. É. Né? Então, assim, eu não Te queria... força a ficar, né? Não Naquela... queria ser vista como uma mulher fraca, como uma pessoa que não dava conta. Né? E fui até ficar doente. E o que aconteceu? Fiquei doente, pedi férias, falei, não vou admitir que estou doente. O RH tentou conversar comigo na época. Tenho admiração profunda por esse RH e por essa empresa até hoje, porque ele tentou falar comigo. Né? É eu muito falei, relevante o que você está trazendo, E eu gente. disse, não aceitar os não sinais aceitei. e não olhar, né? Vulnerabilidade, Nossa, né? vulnerabilidade. Aceitar que nós temos. Aceitar que a Nos gente precisa de permitir que ajuda. nós também precisamos de ajuda. Que temos limite, que Exato. precisamos de ajuda, que precisamos de uma rede de apoio. Né? Antigamente diziam que uma comunidade inteira criava uma criança, eu estava sozinha, eu e meu marido ali no Rio de Janeiro com um bebê e ele consultor e eu também. Né? Mudei de carreira depois, mas mesmo assim, né? Mesmo Tinha indo pra isso, outra né? área. Antigamente as pessoas sempre se ajudavam, né? Vizinhos, tios, né? Você vê como Então, a sociedade também mudou.
Mas acho que falo que sobre limite também, sabe? Então, na época a RH falou assim, olha, eu acho que você não, né, ao invés de férias, eu acho que você precisava de um afastamento, você está muito magra e tal, você não imagina, de jeito nenhum, não quero, eu Essa quero falta 15 de dias de férias. reconhecimento também atrapalha bastante o processo, né? De diagnóstico, de recuperação, porque você tá tudo bem. E eu ainda fiz pior, porque nesse aspecto ela ligou, ela falou, não, eu vou tirar férias. Aí nessas férias eu tirei, já arrumei outro emprego nas férias. Eu conto essa história no livro. Louca, Tirei, né? Louca, falei, louca, não, viu? Olha aí. Não Se quero. alguém já tá se identificando... Eu era a milhão. Mas eu arrumei outro emprego, fiz uma entrevista na época de voltar, falei, não vou ficar, eu vou embora. Mas imagina, você não pode fazer isso, você tá doente. Não, tô doente, eu não quero. Eu lembro que o RH falava assim para mim, tentando me convencer, eu falei, você não está entendendo, eu estou pedindo demissão, eu não estou pedindo aumento, eu estou pedindo demissão. Olha só que absurdo, né? E eu me arrependi, também falo isso no livro, que eu me arrependi disso nos próximos 5 anos. Eu fui embora para outra empresa e continuei a mesma pegada. Só que aí eu fui para um emprego em que eu estava do lado da minha filha, né? Mudei, era tipo, estava com ela no almoço, estava com ela no jantar, né? Estava bem pertinho e tal, mas continuei na mesma pegada. E a história continua. Marcela, o que então, na realidade, é o burnout? E como foi que você conseguiu detectar que era isso? Qual foi o diagnóstico e qual foi os sintomas que te levaram a esse reconhecimento? Tá, vou por partes, assim, né? O burnout, ele é caracterizado hoje, até pela OMS lá, como um estresse não gerenciado ou mal gerenciado, na verdade, por um longo período de tempo, né? Em que a pessoa, ela tem um sintoma de exaustão, né? Uma sensação de incapacidade, de que ela não dá conta, né? Tarefas mínimas parecem que são enormes, a pessoa acha Fica que não vai dar pesado, conta, né? fica pesado, né? E um senso, e a pessoa fica muito cética em relação ao ambiente de trabalho. Ela já não acredita mais naquela empresa, ela já não acredita mais naquelas pessoas, né? Ela já não acredita mais nos colegas de trabalho. Então, assim, tem tudo isso, e isso começa a ter um impacto muito grande na vida da pessoa. Né? Porque ela está ali... sentindo isso, ela vai agindo. Ela vai agir daquela forma ali, não só no trabalho, mas ela leva esse ceticismo para a vida pessoal dela também. Então, ela começa a ter um afastamento até das próprias relações pessoais. É um adoecimento emocional mesmo. Seu casamento foi impactado por isso? Meu casamento, na época, acho que sempre né? Eu costumo dizer o seguinte, né? Eu coloco isso em todas as coisas. Eu tenho um marido muito legal, assim, muito, muito bacana, muito companheiro. Porque foi impactado, mas não estremeceu em nenhum momento, né? Nesse sentido. Eu acho que isso é raro, tá? E isso importante. É raro, porque eu já ouvi relatos outro dia de uma pessoa que, quando disse, né, para o companheiro que estava, o companheiro, depois de umas 3 semanas, sei lá, uns 4, terminou com a pessoa. Não acompanhou. Né? Então, às vezes a pessoa não entende, né? Tá com frescura, o que é isso, né? Tem todo um outro lado, às vezes, de algumas pessoas que não entendem, né? E de fato é pesado, gente. Hoje, quando eu olho para trás, eu olho para o meu marido, agradeço, sou grata, porque foi muito pesado. Você se isola mesmo, você vai para um... Você não quer nada, né? Você vai para um limbo. Você se isola e você acha que tem uma certa conspiração, né? E quando, na verdade, a gente sabe que o ambiente corporativo não é fácil, né? A relação não é fácil, embora seja onde a gente cresce, mas não é fácil. Agora, um ambiente em que você tem prazos, times, orçamento, pouco tempo para fazer as coisas, né? Metas, departamentos. E tal. Então, quando você sai disso e você observa, mas quando você está lá dentro, você não vê a panela de pressão que você está, né? Só que as consequências são muito fortes e não ficam só no ambiente de trabalho. Né? Então, acho que eu te respondi assim, né? O que é o burnout, né? As principais características e os impactos, assim. Sobre um diagnóstico, não houve um diagnóstico no primeiro momento, né? Mas eu fui percebendo esse adoecimento, depois, com o tempo, eu fui vendo, falei, nossa, isso aqui no começo você não estava aceitando, você estava naquele ritmo, como você estava contando pra gente. Estava lá no ritmo, depois você foi... Depois eu fui... Peraí, o que está acontecendo? E mais no segundo burnout. Aí sua filha já tinha nascido? Minha filha já tinha... Não, na verdade, esse primeiro ela já tinha nascido. Que tá. foi a volta do retorno maternidade. Que eu não dei conta. Aí, depois disso, passaram-se... Esse primeiro foi em 2011, o segundo foi em 2017. 17 para 18.
Então, assim, eu saí, ou seja, foi uma coisa não curada, foi uma coisa não tratada. Era isso que eu ia te perguntar. Esse E uma período, coisa empurrada, foi indo. Você não procurou nada. Eu fazia terapia. Isso é uma coisa que eu sempre fiz. Eu sempre gostei de fazer terapia, o que me leva a um outro ponto. Né? Existem terapias e terapias. Sim. Acho que as pessoas precisam ter, né, procurar uma. Para quem está com burnout, existem algumas técnicas que são mais efetivas. Né, e sempre tentar ver como é que essa terapia está evoluindo, se você está vendo, né, se você está com uma pessoa que está entendendo direito o que está acontecendo com você, porque pode acontecer, né? Talvez você esteja com um profissional que não entendeu direito o que está acontecendo, até porque muitos profissionais que cuidam da gente, não, né, do meio corporativo, não têm essa vivência no meio corporativo. Então, como não era uma coisa divulgada naquela época, também não eram para as pessoas que estavam comigo, né? Não foi tratado dessa forma. É um recado importante, foi gente, tratado também, como uma depressão. Aonde você está buscando, né, a primeira coisa, entender a sua vulnerabilidade, buscar ajuda, e onde você está buscando também, se aquilo está funcionando. Essa ajuda, né? Essa ajuda, realmente, tem diversos tipos de terapia, de ajudas, e conversar e trocar com outras pessoas a experiência, que realmente, às vezes, não está sendo efetivo também, é uma coisa importante. Terapia não é bate-papo, né? Terapia não é bate-papo. Então, Exatamente. assim, na minha opinião, pelo menos a linha que eu sigo hoje em dia, com que eu trabalho, não é. Tem uma coisa efetiva. Quais pontos você quer trabalhar? Como é que isso aconteceu aqui? O que traz muito para essa coisa do mundo corporativo. Talvez você tenha que procurar um profissional mais alinhado, se você tiver nessa pegada, que vai conseguir falar a tua língua. Porque senão a coisa não flui. Que fale a mesma língua do que você está passando. Isso não flui. Existem que tenha conhecimento sobre isso, porque senão fica uma coisa muito vaga. Fica vago e fica um bate-papo. Né? Então, é assim, uma conversa, temos... não é isso que não vai chegar na causa não, da porque questão. tem muita coisa que você tem que fazer. Tem que fazer um treinamento de habilidades, tem que fazer um treinamento de, né, às vezes de competências sociais, às vezes de habilidades mesmo. É a forma, porque muita coisa que a gente faz, gente, vira uma bola de neve. A forma como você reage vai levando o ambiente a reagir de uma forma com você, né, a reação às suas ações começa a virar uma bola de neve. Você está cético em relação a todo mundo, você se isola, né, as pessoas começam a te deixar de lado também. Então, assim, talvez você tenha que ter um treinamento de habilidades. E disparando até outros gatilhos, Disparando outros gatilhos, exatamente. Né? Não é um processo simples. Eu acho que por isso que investir em saúde mental, né, é tão importante, né? No autoconhecimento, né, na expansão da consciência. Sim. Até para você, você se reconhecer se aquilo está tendo um resultado ou se você tem que partir para outras formas de trabalho, de tratamento. Interessante. Eu acho que com o que você mencionou, que você ficou um período sem procurar ajuda e se autossuficiente, né? Sou autossuficiente. Você tinha conhecimento de si mesma? Porque... Não. Eu acho que hoje eu digo assim, eu acho que eu era uma sobrevivente. Como muitas pessoas que eu conheço, uma pessoa que saiu super cedo, eu saí de casa com 17 para 18 anos, fui fazer faculdade no Rio, né? Então, assim, eu era do interior, né? Meus pais também queria desbravar o mundo, eram foi pra filhos de cidade agricultores, pecuaristas, então, assim, tinha uma formação que não tinha essa amplitude de autoconhecimento, essa coisa, né? E tinha muito aquela coisa da vida, né? Tem que trabalhar, tem que estudar, tem que ser alguém na vida, vai que é sua e vamos lá. Não teve essa né? Era a formação, foi aprendendo com a vida. Os padrões, né? Que a vida demandou isso de mim e eu fui para a luta. São 3, né? O Enem é tipo 3. Então, assim, também não tinha essa consciência, né? Quando a gente fala de eneagrama aqui e tal. Então, eu não tinha essa consciência. Tanto é que eu digo isso no livro também. Se eu soubesse metade do que eu sei hoje, em termos de autoconhecimento, eu jamais teria saído da primeira empresa lá atrás. Que é uma empresa que eu tenho muitos amigos até hoje, enfim. Você consegue enxergar de outra maneira, né? Consigo enxergar. Hoje, né? Consigo enxergar que tem um tratamento aí de uma nova mãe que poderia ter sido mais adequado, né? Mas isso foi em 2011, muita coisa mudou, né? Mas entendo que eles tentaram, né? Tipo, volta para sua área antiga, não sai agora. Eles tentaram te alertar. Tentaram. Não sai agora, não é o momento ideal, mas admitir que não dava conta era uma coisa muito maior, né? Minha vaidade não permitia isso, a importância né? disso que você está falando, né? De reconhecer a sua vulnerabilidade, sim. de buscar ajuda, de buscar uma ajuda assertiva. Então, vários passos, né? Primeiro eu nego, depois eu vou reconhecendo, busco ajuda. Que tipo de ajuda? Se ela está sendo
assertiva ou não, até você chegar como você está hoje, né? Com a sua mentalidade. E tudo mais. Eu acho que esse autoconhecimento veio mesmo, né? Porque até então eu fazia terapia. Eu sempre achei que era importante por eu ter saído muito nova do interior, essa coisa toda. Sempre tive Mas você já isso. tinha uma pontinha ali, né? Sempre, sempre. A Já- minha já mãe tinha tinha uma- isso, já tinha sabe? uma, né? Em toda a simplicidade, a minha mãe tinha isso. Ah, que Né? legal. Então a gente sempre achava importante, até como gestora também, porque às vezes eu fui gestora muito nova, então às vezes eu achava que tinham coisas que eram muito maiores do que eu, então eu não queria levar meus problemas, minhas patologias para o trabalho. Eu tentava ser o melhor que eu podia ser, né? Mas não tinha toda essa, não. Eu queria no primeiro momento, gente, quando você tem essa coisa de sair muito nova de casa e precisa dar certo, precisa vencer na vida, como as pessoas falam, você quer vencer. Exatamente. Eu não podia não vencer naquele é a momento. meta, né? Eu Tenho tinha que ser vitoriosa. Eu tinha que ser vitoriosa, até porque voltar para casa não era uma opção, né? Aí depois eu tinha casado, enfim, estava com meu marido, etc e tal. Mas eu acho que a minha grande conscientização mesmo foi no segundo burnout, né? Porque eu passei todos esses anos aí, né, lutando no meio corporativo, sentia que tinha alguma coisa, não sabia exatamente o que era, me via errando sempre nos mesmos pontos, caindo nos mesmos buracos, mas não sabia. Isso eu acho que é angustiante. Eu acho que o autoconhecimento e o Enneagrama me trouxeram isso. Ele dá nome e sobrenome para o sofrimento, dá nome e sobrenome para a angústia. Você tá caindo aqui, ó, Aqui, de ó, novo. é aqui que você Você está consegue caindo. identificar. Hoje, Aqui, sim. aqui é que tá meu aprendizado. Hoje, sim. A partir depois do Enneagrama, sim. Mas não, até então, não. Né? Mas aí foi nesse segundo, porque eu acho que eu era... Meu nome é trabalho, sobrenome com Hora amor. extra. Hora extra. Miss disponibilidade. Trabalho, hora E extra. disponibilidade era um dos valores da empresa. Eu era muito disponível, muito. Né? E eu fiquei nessa empresa absolutamente apaixonada. Né? Eu falo que é o autor que se apaixonou pela obra durante 4 ou 5 anos. E essa empresa, num determinado momento, né, esse é um ponto, se envolveu num escândalo político e eu era a pessoa que cuidava de comunicação e cultura. E aí foi a grande pancada, porque, enfim, muita coisa aconteceu. Né? Eu saí da comunicação, fui para o marketing, que eu tinha feito um bom trabalho, então eu cresci, fui para o marketing. E quando eu fui para o marketing, aí você acaba tendo mais informações sobre várias coisas, o choque foi muito grande. Né? E aí eu bati de frente com várias coisas que não iam ao encontro dos meus valores. Né? E Como eu é importante isso, definitivamente- né? isso para mim sempre foi, né, Determinante. determinante. Né? Algumas coisas não iam ao encontro dos meus valores, mas ao mesmo tempo a ficha caindo, o que está acontecendo, etc e tal. Acabei saindo dessa empresa e aí 2 meses depois coisas bem sérias aconteceram com os meus chefes na ocasião, etc e tal, e eu comecei a entrar num pânico. Né? Comecei a ter vários... Tive sensações de depressão, sensação de pânico. Já saí de lá doente. Fora outras coisas, que eu ganhei uma chefe nova, que tinha um ritmo muito diferente do meu, e toda essa questão envolvendo esse papo anterior que eu trouxe aqui. Então, eu já saí de lá adoecida, né? Bem adoecida. E aí, 2 meses depois, aconteceram coisas gigantescas, que saiu no jornal, etc. Tal, aquilo... Eu falei, gente, né, aquilo tudo foi me deixando mal, eu tive síndrome Porque do você pânico. estava ali, né? Eu já Naquela estava empresa, assim, naquele lugar. eu Tudo estava- aquilo veio como uma... E eu ajudei a criar cultura, né? Foi para 300 mil países, então eu trouxe tudo, né? Isso, né? Você se sente meio responsável por algumas coisas que depois leva um tempo para você ver que não, Você não tem nada a ver. tipo, né? Eu acho que eu fui literalmente o autor que se apaixonou pela obra. Não estava muito olhando, né? Estava muito encantada com tudo aquilo. Essa coisa do encantamento sempre foi muito minha também. Eu faço tudo com muito amor, assim. Então, estava muito encantada. Aí não tava olhando... Não estava, não. Não estava mesmo, Não estava não. percebendo Não nada. estava olhando nada. Não estava olhando família, não estava olhando amigo, não estava olhando nada. Tipo, minha filha, que é uma coisa que sempre teve, mas mesmo assim, sabe? Hoje eu vejo que eu poderia ter sido uma mãe melhor. Muito melhor, né? Graças a Deus, a gente consegue compor isso de alguma forma hoje. Minha vida mudou totalmente, mas eu admito, eu vivia para o trabalho, né? Vivia mesmo para o trabalho. Então, assim, ali, quando aconteceu tudo isso, aí eu tive os baques todos, aí eu adoeci muito, aí fui diagnosticada depois com essa história do rim, tive uma dor na coluna, fui fazer uma ressonância achando que estava com uma hérnia de disco e descobri, né, o meu rim inchado, um monte de coisa. Fiquei 1 mês procurando, fazendo todos os exames do mundo, fui diagnosticada, né, com essa história da endometriose, no ureter, no intestino e vários outros órgãos, e aí fui submetida a essa cirurgia de 11 horas, que eu tive 8 meses de recuperação, porque logo depois dessa primeira cirurgia eu estava quase
boa. Já eu tive que fazer uma outra cirurgia, porque a parede do meu abdômen rompeu. Foram 3, na verdade, foi 1, 2, 3 cirurgias em 8 meses. Então, eu tive tempo de parar, pensar, olhar para tudo que eu tinha e falar, meu Deus, eu posso perder tudo isso. Tudo isso pode não estar mais aqui amanhã. Às vezes, ou quase sempre, eu acredito que pela dor, né? Que a gente chega numa máxima Foi pela dor, sim. do seu físico, da sua saúde, de você perder mesmo a sua saúde para poder enxergar que não é assim, né? A vida não é esse encantamento. Meu nome não é trabalho, eu não sou só trabalho. O trabalho é muito importante, tem o seu grau de importância. E como o autoconhecimento vai trazendo pra gente também, né? O quanto que... A gente fala isso, a gente parece que é aquela coisa clichê, mas hoje em dia, ainda mais, acho que no país que a gente está vivendo, as pessoas precisando trabalhar, precisando, né, tratar essa questão financeira. A gente tem uma situação econômica, né, para muitas pessoas complicada, mas isso que a gente está falando aqui é muito sério, porque a hora que tudo isso afeta a sua vida, a sua saúde, aí você entende o que é importante. E tomara que quem, né, esteja nos assistindo não chegue nesse ponto. Foi o que aconteceu com você, foi o que aconteceu comigo. Numa dor profunda da sua saúde, você entender que tem que olhar para o outro lado, né? Que tem que ter uma qualidade de vida, que eu tenho que entender por que isso está acontecendo. Que eu tenho várias áreas na minha vida, eu não tenho uma só, né? Eu tenho trabalho, tenho família. Principalmente eu tenho eu mesma para olhar, né? Para me cuidar. Aquele amor vai estar lá dentro de você, mas para você distribuir para tudo. Para o seu trabalho, para sua família, para os seus amigos, para várias coisas, não para uma coisa só, né? Então, Marcela, o que você colocou foi o seguinte. Primeiro, né, que foi através da dor que você chegou na sua missão. Sim. E de que tudo que você passou na sua carreira, né, aonde você queria chegar, que te somatizou que você tivesse esses problemas. Mas como que você foi para o autoconhecimento para que você pudesse superar tudo isso? Depois da terapia, né, no caso, né? Que ela comentou que começou ali com a terapia, né? Agora, como é que eu fui mesmo pro autoconhecimento? Então, eu fiz esse meu tempo de recuperação aí foram 8 meses, né? Eu lembro que eu estava no hospital e logo depois da cirurgia... Aí você não trabalhou esse período, você ficou de repouso. Fiquei repouso da geral. cirurgia. Mas dizem que quando eu saí da cirurgia, eu falei, tô viva na sala de recuperação. Então foi aquela festa, né? Eu tava feliz e tal, só que no 4º dia eu comecei a chorar. Tive uma crise de choro muito grande e... trocando em miúdos, né? Quando as pessoas foram... Ninguém sabia o que fazer comigo, os médicos ali na hora. E aí eu conto nisso, né? Hoje eu conto com mais tranquilidade. Eu tive uma experiência muito forte no hospital, que dizem que isso acontece muito em hospital. E ninguém conseguia me fazer parar de chorar. E os médicos vieram, se reuniram, saíram da sala. Meu marido saiu também. Entrou uma pessoa, teve uma conversa comigo, né, perguntando por que eu estava chorando, e eu não queria falar na época. Eu falava, não quero falar agora, eu só vou falar com a minha psicóloga. Mas você sabia a causa? Não. Aí, depois de um tempo, essa pessoa me convenceu, ela falou, mas por que você está chorando e tal? Eu falei, por quê? O que eu faço está me matando e eu não sei fazer nada além do que eu faço hoje em dia. Eu só sei fazer isso, eu só sei trabalhar em empresa, eu só sei fazer o que eu faço. Eu não faço a menor ideia do que vai ser da minha vida daqui para frente, né? Aí, chorando muito, essa pessoa perguntou, mas, poxa, você nada passa pela sua cabeça? Eu falo, eu penso em psicologia, já pensei, mas são 5 anos de faculdade. Aí essa pessoa virou para mim e falou assim, mas, meu namorado é psicólogo. Meu namorado é psicólogo, olha, o mundo está precisando de muitos psicólogos e vem coisa por aí, viu? E, eu mesma, passa muito rápido, eu já estou no meu 2º ano eu sou enfermeira, estou fazendo enfermagem, estou no meu 2º ano de enfermagem, né? Aí eu pensei, a estagiária aqui do hospital, né? E aí ela falou, tipo, 2º ano de enfermagem, passa rápido e tal, agora você aceita meu abraço? Ela me deu um abraço, foi como se fosse minha alma tivesse sido, limpou minha alma. Né? Ela falou, agora eu vou embora. Foi embora. Bom, em resumo, ninguém sabe, ninguém viu, essa pessoa não existe, mas foi a partir dessa conversa, né, que veio a primeira luz. Sair dali. Eu fui procurar um coaching para poder entender o que eu ia fazer da minha vida. Foi super, também conto isso no livro. Logo depois eu resolvi que eu ia fazer uma buscar direcionamento, né? Assertividade.
eu fui fazer uma pós-graduação. Primeiro eu fiz a pós em psicologia transpessoal. Imagina, eu não sabia nem direito o que era psicologia. Eu fui fazer psicologia transpessoal, né? Que é a mistura das 4... é a mistura de todas as ondas da psicologia. Né? São passos, né? É uma coisa totalmente diferente do que eu fazia. São pessoas que tinham um ponto de vista mais holístico, gente com outra pegada. Foi ótimo, porque misturou. Foi lá que eu conheci o Enneagrama. Né? E aí, quando eu conheci... Isso que eu ia te perguntar, como é que, né, do autoconhecimento entraram essas outras ferramentas? Foi quando eu conheci o Enneagrama, e aí quando eu fiz o primeiro teste, saiu para mim que eu era ficou na dúvida, ficou empate, 3 e 8, que tem, hoje a gente sabe que tem, né? Só volta um pouquinho, gente, o que é o Enneagrama, para quem nunca ouviu falar, que é Enneagrama? Relativamente novo, até eu conheci há pouco tempo, assim, o que é o termo, né? O Enneagrama, ele é uma ferramenta de autoconhecimento, né? Em que ele acredita... Aliás, é uma ferramenta de autoconhecimento super antiga, né? A origem dele é discutida até hoje. Eu acredito que ele surgiu na Alexandria, quando Alexandre o Grande... viram o seu livro, desde os primórdios. Ele queria unir o Ocidente ao Oriente, ele trouxe físicos, matemáticos para estudar as leis do universo, foi ali que surgiu pela primeira vez o símbolo do Enneagrama. Mas, basicamente, uma ferramenta de autoconhecimento em que, num primeiro momento, você descobre qual é a sua personalidade, né? Para você ir em busca da sua essência, que para o Enneagrama nós somos essência. Só que para conseguir sobreviver às dificuldades da vida, a gente desenvolve ao longo da jornada uma personalidade, né? E a personalidade inicialmente nasce para proteger a nossa essência, só que a gente vai se distanciando muito dessa essência ao longo da jornada, né? E é como se fosse uma velinha que vai se apagando, assim, uma chama da vela. Então o Enneagrama faz esse trabalho de entender, te ajudar a entender quem é a sua personalidade, quais são suas dores, sua luz, sua sombra, né? Para que você consiga compor essa personalidade e essência. Falando muito resumidamente. Sim. Só para as pessoas terem uma ideia, né, gente? O que é isso que elas... Muito resumidamente é isso. E aí, quando eu fiz o teste do Enneagrama, veio o Enneatipo 3 e o Enneatipo 8 empatados. Aí eu olhei e falei, eu quero esse 8, esse 3 aqui, nem pensar. Qualquer coisa. Eu não sou esse 3. Eu não sou isso aqui. Eu já estou negando de novo, gente. E aí, Enneagrama é batata. Eu não estou aceitando. Aquele que você olhar e fala, não, eu gosto desse. É esse. Bateu, doeu, toma que seu. Né? Mas, enfim, foi ali que quando eu consegui entender, né, a minha paixão, minha virtude, a fixação mental, a ideia santa, a asa, flecha, tudo isso, são todas ferramentas, são várias dimensões que ajudam no desenvolvimento, né? E aí, quando eu foi aí que eu realmente entendi, falei, nossa, onde é que estava esse negócio que eu não... Que eu nunca ouvi falar. Onde é que estava isso que eu nunca ouvi falar? E aí, tudo ali. Depois eu fiz várias outras técnicas lá. Então foi na psicologia que você conheceu o Enneagrama. Graduação de psicologia transpessoal, que eu conheci o Enneagrama, né, no primeiro momento. E depois eu fui aprofundar, né? Eu fiz você conhece várias coisas, mandalas, sonhos. Eu misturo um pouco. Tem um pouco de psicanálise, um pouco uma parada mais holística, uma pegada mais holística, né? Tem Enneagrama, tem arte-terapia, mas eu entendi que o Enneagrama era a parte que falta para mim, né? E aí eu mergulhei nisso e fiz disso. Eu trabalho hoje com desenvolvimento de liderança, né? Só que eu quis entender mais ainda. Aí eu fui fazer faculdade de psicologia. Eu gosto muito de estudar. Eu adoro estudar. Né? E hoje eu estou no 4º ano de psicologia. E aí você saiu do corporativismo para você... Saí do corporativo. Hoje eu trabalho com o corporativo. Sim. Né? Eu até falo no livro 22 anos de experiência corporativa, mas 22 anos dentro da empresa, né? Porque fora eu estou até hoje. Hoje eu trabalho com os líderes, né? Trazendo o Enneagrama para a vida deles, fazendo isso porque eu acho que é uma chance que as pessoas têm de ligar essa luzinha, assim, de entender assim, puxa, quem sou eu? Você se imagina, assim, se alguém tivesse te trazido na época que você estava na empresa, essa ferramenta, talvez, né? Ia ser bom. É o que você está sendo hoje, um veículo, né? Eu acho que ia ser legal. De levar essa ferramenta para quem está nesse mundo, está vivendo esse mundo, né? Você já teve casos, Marcela, de que alguém veio falar com você, poxa, Marcela, sua contribuição me alertou para isso, para aquilo outro? Sim. É bacana, né? Muitos casos, assim, das pessoas, né? Ano passado foi um ano muito intenso de trabalho, assim, eu ouvi muito, porque o Enneagrama, ele é muito profundo, né? Então, assim, você vai fazer um desenvolvimento de liderança, mas ele toca, né? Eu desenvolvi uma metodologia na também. Na pessoa, né? Sim. Que, sabe, com as informações que o Enneagrama traz,
e mais as conversas que a gente tem, mais o método, a pessoa fica muito tocada. Então, eu já vi pessoas fazendo muitas transformações e agradecendo, sabe, por ter visto. Eu sempre falo que eu sou só um instrumento, porque estava pronto, né? O Enneagrama não foi criado por ninguém, ele foi descoberto, né? E foram várias pessoas juntas. Então, acho que... Por isso, o tema é Enneagrama e burnout. Que você trouxe todo esse conhecimento com o que você vivenciou do burnout. Isso surgiu muito lá no MEDA, né? No curso que a gente vai fazendo, no final, a gente acaba fazendo um projeto. Gente, o MEDA é uma escola, só para né, também de autoconhecimento, que ela comentou aqui. Meu mestre, né, de Enneagrama, uma escola de autoconhecimento, eu acabei desenvolvendo um projeto, né? E esse projeto eu levo até hoje, que é o Conversas de Transformação. E lá surgiu também essa história do livro. Eu falei, pô, vamos escrever um livro? Ele falou, vamos. Eu falei, oi, meu Deus. Topou, gostou da ideia. Né? E aí escrevi no início, eu confesso para vocês, né? Porque eu fui pesquisar muito. Eu falei assim, o Enneagrama vai resolver o problema. Como o Enneagrama vai conseguir te ajudar a não ter o burnout? E aí a gente entra numa parte muito importante, né? Eu achava que o Enneagrama sozinho, com a pessoa, conseguiria prevenir o burnout, mas logo que eu comecei a fazer o estudo, saiu aquela determinação da OMS, né, dizendo que o burnout passava a ser uma doença ocupacional. Aí eu falei, não, ou seja, não é só uma questão, a pessoa sozinha ela não consegue se prevenir do burnout, porque chegou-se à conclusão que existem dimensões dentro da empresa, né, que se não forem trabalhadas, a pessoa sozinha não consegue, o funcionário sozinho não consegue ela vai lidar manter a pessoa com naquele essas ritmo dimensões. Porque é muito maior do que a pessoa. Eu até vou... Então tem que ter uma parceria entre empresa e colaborador, Tem que ter uma parceria entre empresa e empregador, porque existem 6 dimensões, né? Isso depois de muita pesquisa. Fui lá nos primórdios do burnout, fui entender como acontece a coisa toda, as pessoas que estão falando sobre isso há anos. Fui na Cristina Maslach, que é a pessoa que primeiro falou, né? E, aliás, a OMS se orientou muito pelo trabalho dela. O livro dela não tem nem em português, tá? Eu acho que é por isso que ele não é tão divulgado aqui no Brasil, sabe? Acho uma pena que não tenha. E ela traz lá que são 6 fatores de discordância entre empresa e empregador que, se não forem observados e que, se não forem tratados, eles podem, sim, levar ao burnout e a pessoa não consegue gerenciar isso sozinha, né? Que é sobrecarga de trabalho, falta de controle e autonomia, recompensa insuficiente, perda do senso de comunidade, ausência do senso de equidade e valores. Então, voltando, o que eu achei que no início fosse que a pessoa sozinha fosse conseguir, né, atuar na prevenção do burnout, eu me dei conta de que existe uma parte da empresa também. A pessoa pode e deve, né, na medida em que ela conhece a personalidade dela, ela vai ao inconsciência, ela observa quais são os gatilhos, qual é o ponto de sombra, onde é que ela está errando. Sim, agora a empresa precisa fazer a parte dela. E foi aí que nasceu a cultura do autoconhecimento. Até porque, se a gente for parar para analisar, o agente causador, né, dessa atmosfera é a própria empresa. Pois é, Maite, mas assim, concordo, você está coberta de razão, mas foi aí que eu trouxe a história da cultura do autoconhecimento. Por quê? É uma via de mão dupla, vamos dizer. É uma via de mão dupla. Porque tem você com o seu conhecimento e tem o que a empresa te oferece. E vamos pensar uma coisa assim, quem é a empresa? Pessoas. E quem Entendeu? são as pessoas? E quem são essas pessoas? É daí que comecei, eu ligava, né, o MEDA, eu mandava mensagem, falei, vamos pensar nisso aqui. Mas isso aqui ia ser assim. Aí surgiu a história da cultura do autoconhecimento. Sim. Entendeu? Porque isso é que eu tento levar para as empresas hoje. Também foi uma pesquisa muito ampla sobre isso. Por quê? Não dá para ter só valores estratégicos, norteadores. Porque as pessoas vão seguir aquilo dali. Missão, visão, valores e crenças. É isso que vai compor a cultura da empresa, junto com o propósito, junto com toda a composição que tem do sistema empresarial, girando em torno desses valores. Se você não tiver, e dessa missão e desse propósito, se você não tiver entre esses valores, né, valores humanitários e valores relacionados, por exemplo, ao humanitário, o autoconhecimento, ele é um valor, né? Você não consegue ter uma empresa que olhe para isso. Então, a minha proposta com a cultura, a nossa proposta, na verdade, com a cultura do autoconhecimento, é trazer o autoconhecimento como um valor da empresa. Ótimo. Ou seja, não prima pelo autoconhecimento, acha que esse aqui não é o lugar para você. Você não quer olhar para isso? Não venha para cá.
Porque a empresa é composta por pessoas. Exato. Então, eu acho que as pessoas têm muito isso. Eu falava muito isso na época. A empresa isso, a empresa aquilo, mas Jogando quem toda é a a empresa? responsabilidade só para a empresa. A empresa não existe, nome. ela é Uma uma coisa que entidade, é um nome. CNPJ. Sim, Uma- Ela é um nome. você, ela é sou uma, eu. apenas uma Agora, uma personificação dúvida que eu pra tenho. materializar. Se eu não mudo as pessoas que estão dentro dessa empresa, Não vale nada. nada muda. Era uma dúvida que eu E tenho. quem adoecem são as pessoas. No mundo corporativo, isso, na verdade, aí só para tirar, para te perguntar, você tem que fazer esse trabalho com o departamento estratégico, no caso. É uma Porque você não As consegue, na lideranças, né? cultura, liderança. tem que ser de cima para baixo. Porque o que eu via, na época que eu trabalhei no corporativo, é que não adianta a base ou a parte mediana ali, né, na hierarquia empresarial, mudar de baixo para cima. Tem que ser de cima para baixo. Eu acho, Então, isso uma aí. coisa... Sim, tem a sua parte, pessoa, né? Você, com um autoconhecimento seu, você vai estar vendo se aquilo tá bom ou não. E agora, essa parte que a empresa te oferece, como você falou, ela tem uma missão bacana, um propósito, uma estratégia e tudo mais, mas ela te atribui 10 funções, quando você é capaz de lidar e ser responsável com 5, da onde que vem isso? Então, realmente, é o autoconhecimento do corpo estratégico da empresa para que tenha esse plano de ações, para que isso seja, como um desses fatores você colocou, dimensionado da melhor forma. Então, eu preciso ter quantas pessoas, né? Como que isso está... Isso vai até isso. Eu vi um pouco essa dificuldade, porque tinha que vir, porque se a ideia não tivesse, né, o autoconhecimento e o conceito da parte diretiva, não se mudava. Então, é uma escolha esse de pensamento, você... até porque, né, você vai tratar o gerador, vamos dizer assim, do problema. Então, não dá para ser de baixo para cima, tem que ser de cima para baixo. É exatamente Causa. isso. Eu acho que Causa e isso é super importante. Então, e transcende isso também. São essas pessoas que vão criar o modelo de negócio. Né? A gente está falando Exato. de políticas, procedimentos, Sim. tudo isso, da parte, De mas cima. a parte estratégica. São eles. Os modelos de negócio precisam ser sustentáveis. Né? Esse papo, ele é um papo muito profundo, é muito extenso, não é uma coisa... Sim, Muito Mas fácil, a gente vai jogando É. só para as pessoas pensarem também, porque às vezes, gente, dependendo se você está no mundo corporativo hoje e você com o autoconhecimento, né? Eu, por exemplo, cheguei a perceber que aquilo não estava mais de encontro. E eu não ia mudar tudo aquilo. Então, eu tinha que olhar em mim. Se aquilo também foi onde eu comecei faz sentido a pra querer você. mudar, fazer sentido. Faz sentido, né? O meu salário, a minha remuneração? Faz. Mas versus o que eu estou fazendo, versus como eu estou fazendo, versus da maneira como eu estou. Então, o que ela falou do autoconhecimento também até para você tomar decisões. Hoje você tomar está decisões fazendo mais conscientes. conscientes para sua A vida pessoal. corresponsabilidade. Se você não, né? Hoje Decisões você faz mais conscientes. Hoje você faz esse trabalho com eles, mas Com quem eles. está inserido nesse processo pode também abrir né, o autoconhecimento, expandir e falar, bom, peraí, é isso que eu quero? Conseguir analisar melhor, né? E não ficar nessa... E é se por quiser isso- escolher, não ficar mais nesse... E por isso que eu ambiente. trouxe para você, assim, eu acho que são super válidos programas de qualidade de vida, de equilíbrio, etc e tal. Mas se o modelo de negócio não fizer sentido, se essas 6 dimensões que eu falei não forem observadas de alguma forma, você vai enxugar gelo. Vai ficar enxugando bem essa gelo. expressão. E aí Você o que fica acontece? enxugando gelo. Tem uma nova geração que vem cheia de gás, vai substituindo a geração que vai... Entendeu? Então precisa ser uma coisa que precisa estar na estratégia da empresa. Porque senão não vai mudar. Não vai. Não vai mudar, né? E eu acho que as pessoas só vão começar a enxergar isso. Por exemplo, tem um movimento hoje em dia chamado Quiet Ambition. Eu até fiz um post sobre isso outro dia. Então, assim, a nova geração não quer ser líder mais. Não. Não querem liderar. Porque eles estão olhando e falam assim, olha, não é que eles não gostem da carreira deles. Eu gosto da minha carreira. Sim. Só que eu não quero ser líder. Eu quero fazer minha contribuição individual. Então, o que acontece? Se as empresas não começarem a olhar isso, quem é que vai sobrar para a liderança? Porque Quem não tiver autoescolha? É. Não vão ser os melhores. Vai ser quem não tiver escolha. Porque a pandemia mudou uma série de coisas na cabeça das pessoas. Interessante isso. Né? E assim, outro dia uma pessoa falou assim, mas aí a pessoa não gosta da carreira, ela não faz, nem vai, depois fica reclamando. Eu falei, não, peraí, a Quiet Ambition não é não gostar da carreira. Ela pode ser apaixonada pelo que ela faz. Por ela decisão, só ela não chegou quer. à conclusão que ela vai ter mais equilíbrio e que a liderança, ser líder não significa ter equilíbrio. E aí ele fala, a associação que ele está fazendo liderança não é equilíbrio, não quero liderança. Isso é um problema para as empresas. Sim, verdade.
né? E faz ser sentido, líder porque o que eles estão vendo, né? e ser líder é um negócio super bacana. Olha, eu vou dizer para vocês, para mim ser líder é uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Eu, assim, admiro Dificílimo. muito os bons líderes. Os bons muito líderes difícil. é uma das coisas mais difíceis que tem para fazer. Você tem que estar muito bem resolvido, você tem que estar equilibrado, você tem que ter esse senso de grupo, você tem que gostar de pessoas, Gostar você de tem que ser, aceitação das você diferentes habilidades das você tem que ser pessoas. estratégico, que você estão tem com que gostar de você. pessoas. Entender entendeu? o que é poder. Porque às vezes Não você ser se confunde, seduzido pelo poder. Corrompido. É um baita desafio. Ser líder eu acho uma das coisas mais bonitas que tem hoje em dia, mas, infelizmente, está acontecendo isso. Acho que ainda tem muitos bons líderes hoje no mercado, eu não acho que isso é um problema que vai vir agora, mas é um problema que precisa ser Com essa visto, nova pode ser geração, visto, porque a nova geração com o pode... perfil da trabalhado. nova geração. E a sim. gente precisa das empresas. As empresas são grandes empregadores. Sim. É uma Geram fonte economia, né? super bacana que faz girar a economia, né? Então, acho que se essa conscientização não for mais ampla, né, todo mundo sai prejudicado. No livro eu também trago, se por um lado a empresa é legalmente responsável pelo burnout, do outro lado, quem sofre as consequências é o funcionário. Então, fica uma retroalimentação que não é positiva. Né? Eu não consigo ver sentido nisso, assim, sabe? Sei lá. É verdade. E sem cura. Se isso não for observado, vira um ciclo Vicioso. E a gente quer um ciclo virtuoso. E com né? pessoas doentes e com as empresas não atingindo seus objetivos, porque tem, né, ter pessoas doentes. E veja bem, ela elas não nem consegue sabem, ter, né, produtividade. Afeta os dois lados, como Elas você falou, nem fica se sabem que retroalimentando. estão doentes. Ó, veja o exemplo que eu trouxe para você, o meu exemplo. Uma jovem do interior, querendo fazer carreira, querendo ganhar dinheiro, estava preocupada. Eu quero, sai, vai, Eu quero achava que eu passar. estava quero cansada seguir também. meu Eu quero objetivo. seguir. Se não, A se minha tivesse- percepção era de cansaço, de estafa. Se tivesse, Tomava um monte de tivesse café também. uma organização mais consciente nesse momento, se tivesse, acho que tem esse papel, né, de abrir a mente das pessoas também. É uma responsabilidade muito grande, sabe? Se você tem uma empresa que traz isso nos valores e traz isso para as pessoas mais jovens podem já Olhar de Já forma olhar pra diferente. olha, começa a ser Aqui é Poxa, diferente, eu quero participar, né, eu tô- disso, dessa forma. eu estou tomando a minha decisão de uma forma consciente. Estou aqui porque eu quero estar aqui. Eu estou a fim de trabalhar muito nesse momento. Eu estou a fim de, sabe? Isso é o que eu acho que as pessoas tomam decisões mais Sabe o conscientes. que eu acho também, Marcela, que atrapalha um pouco essa questão? É que você já vem, ao longo do tempo, você já vem, né, se adequando a essa cobrança, a essa meta, a esse objetivo. E tem uma hora que você vai burnout. Vai. O que é o burnout? Queimar, out, fora. Explodir. Você vai É a explodir. panela de pressão. Então, Ali, ó, a cabeça do cidadão. Exatamente. loucas aqui, ó. O dia que a editora trouxe essa capa, eu falei, nossa, põe uma fumacinha ali. Eu adorei, falei, põe uma fumacinha. Porque é isso, a pessoa... E cozinhou, fritou, sei lá, burnout, né? Ela veio... Bombou, né? Bombou. Né? Essa expressão burnout surgiu na época do Freudenberg, ele cuidava de pessoas de viciados em drogas. Então, é literalmente isso. Essa expressão veio do cara que fritou. Né, que eles usam isso, cozinhou, fritou. Então é isso foi trazido para uma expressão que foi trazida para o mundo corporativo. Mas é isso que acontece. E falando disso, você está sentindo a melhor palavra, uma boa recepção, poderia dizer? Assim, uma Receptividade. Uma receptividade das empresas com relação a isso? Sinto. Como, da liderança, porque a gente sabe que a parte da área de humanas já tem uma consciência para isso. Mas as outras lideranças de outros departamentos, como é que... Eu sinto uma boa receptividade. Ano passado, como eu te falei, nossa, eu trabalhei muito, né? Mas eu sinto que para em algum momento. Eu acho que essa questão... Uma das empresas com as quais eu trabalhei trouxe essa história do autoconhecimento para os valores e tal. Mas não é toda a empresa. Não ainda são, tem uma certa resistência, né? ainda tem líderes com um mindset muito antigo ainda. Né? A gente ainda vai... Essa nova geração, porque a galera das gerações anteriores ainda está no poder, né? Nada contra, são pessoas extremamente capazes, extremamente isso, mas não tem muito essa coisa de qualidade de vida. Com outros valores, outras crenças. Não tem, né? tá com essa coisa do sangue no olho, faca na caveira, essas coisas isso ainda. mesmo. Tem muito disso, resultado, O tal. poder. Então, acho que com o tempo... Isso vai sendo substituído. Mas vejo receptividade, sim. Mas principalmente em startups, uma galera jovem. que está com uma galera... Ou uma galera que adoeceu.
tá? Ou o pessoal que realmente... Porque tem muita Sentiu gente a que dor. sentiu a dor. Como o nosso... É esse o ponto. Eu não gostaria que as pessoas tivessem que sentir... Eu sempre falo isso, sabe? Chegar Que nesse não sentissem a ponto. dor que eu senti para poder transformar, sabe? Olhar para tua vida e falar, putz, não sei se vai ter amanhã. Você vai ali para uma mesa de cirurgia, ter que assinar um termo de colostomia, fala, meu, será que eu vou sair? E se eu sair, como é que eu vou sair? Sabe? Olhar teu filho, minha filha tinha 8 anos na época, meu marido. Falei, putz, não precisa, sabe? Eu gostaria que as pessoas não tivessem que passar por isso para ter essa consciência. Eu não sei se é sonho, né? Mas eu geralmente conto a minha história no início para ter esse impacto mesmo, para as pessoas entenderem assim, cara, você pode morrer. Mas eu acho que isso é Ou algo... ficar bem defeituoso, ou bem problemático. É entendeu? algo No muito sentido, bacana faltar de bastante você coisa. levar. Porque né, a sementinha que você conseguir Sim. plantar com a sua história, né? Com uma pessoa, né, que você conseguir impactar, o que a gente conseguir aqui levar da sua história e de conhecimento para as pessoas, e isso vai, né? De gotinha em gotinha, Sim. a gente vai enchendo o copo e enchendo o balde. Sim, porque por com aí certeza tem muitas pessoas que estão nos assistindo que elas já estão nesse processo, que elas ainda não conseguiram saber, identificar. Então, gente, tá aqui a maior dica. Se olhe um pouquinho mais. Comece... Assusta um pouco no início, mas é bom. Sim, sim, mas isso é importante. Esse susto leva à busca. Ah, sim. Né? E é uma coisa que a gente já fez algumas palestras, workshops, e eu sempre trago. Nós não pensamos que a vida é finita. Não só por uma questão de doença. A gente tem um momento de doença que nos remete a essa consciência. Mas ela é finita para todo mundo, gente. É a única certeza que nós temos. Então, quando que você vai olhar para o quanto você está só trabalhando, ou que, né, que a sua vida é composta de muitas outras coisas bacanas e a gente conseguir... Importante. Né, equilibrar um pouquinho cada prato, né? Trabalhar bastante com amor, mas cuidar da casa, mas parar um pouquinho, ter um sono de qualidade, passear. Ver o sol. Ver o sol, tirar foto. Tô falando isso porque eu sempre falo, gente, né? Quando a gente perde pessoas, quando a gente fica doente, isso vem de uma forma muito mais forte, mas eu também sempre levo. Você vai esperar, porque ela é finita. Apesar da expectativa de vida, a gente está aumentando, também até de que forma você quer viver essa expectativa, né? Maior. Bem viver, né? Bem viver. Então, isso que você está trazendo é muito legal. E importante. E muito importante. Eu acho que as pessoas que mais sofrem com essas questões são aquelas que se cobram demais. Eu sou uma pessoa que se cobra muito. Eu não consigo me dar um tempo assim de ficar, não, eu não vou fazer nada. Não, eu tenho que estar produzindo, tem que estar fazendo, tem que estar correndo atrás de resultado. Então, isso é um alerta também. Antes de vir para cá, até para saber um pouco mais sobre o tema e tal, eu ouvi o episódio da Isabela Camargo, da jornalista que eu mencionei, e ela disse o seguinte: carreira e crachá você tem vários, mas vida você só tem uma. Então, fica aqui o alerta, né? Marcela, nós chegamos ao fim do nosso podcast. Que pena, foi a sensação de flow. Terminou assim, né? Fluiu bacana. Eu agradeço demais a sua presença aqui. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão refletir no que você falou. Essa busca pelo autoconhecimento é o que a gente trabalha no nosso grupo. Então, tem tudo a ver com os nossos valores, a tua vinda aqui. Agradeço demais. Espero que você tenha gostado também de ter participado. Bastante. Patrícia vai deixar uma mensagem. Eu queria te dizer que, primeiro, eu acredito que nada é por um acaso. E eu estava num lugar e quando eu vi a sua palestra, o seu livro, eu comprei, eu me identifiquei e eu senti que era algo especial. E mais ainda agora, conversando mais com você. E é muito bonito. Obrigada por estar aqui. Eu me emociono sempre, não sabe? Você chorando, tá bom, tudo bem. Porque eu acredito que tem algo que nos move, que nos conecta e que realmente faz pra gente se melhorar, e se a gente puder contribuir com o próximo, isso para mim é a coisa mais importante, mais bonita que a gente pode ter. Então, obrigada por estar aqui, pela sua participação, pelo conhecimento, pelo livro, pelo bate-papo, e que venham outros. Enfim. Eu acho que já tem um outro livro aí no forninho, não tem, não? Tem, mas eu vou ficar vou ficar mais quietinha até terminar a faculdade daqui a 2 anos, que senão, ali, burnout. Não dá para escrever sobre burnout e ter outro burnout, não. Não. Ah, mas tô cheia de ideias. Agora vai ser um outro, gente. Vai ser muito bom. Tenho certeza disso, viu?
né? Numa outra perspectiva, Vai. sobre um outro enfoque, sobre uma outra realidade, sobre cura, sobre autoconhecimento. Vai sim. Aqui, nesse livro já traz Já tem bastante coisa de muita cura também. coisa, ali. já- Tava dando uma já olhada li, aí. Já. Até gente já sabe aquela assim que já vai dando uma olhadinha no seu tipo para ver o que, né, onde está pegando, para já ir tratando das curas, né? Dizem que depois do primeiro livro a gente não para, né? Eu já tava Foi. toda animadinha, mas eu falei, não, para. Menos, segura. menos. Esse ano eu tô pé no freio. Porque a gente treina a vida inteira para ser aquilo que a gente quer, né? Não é? A gente vai Não só é. por hoje. É. Se deixar, a gente cai na armadilha. Pois é. Mas é verdade, porque aí a gente vai repetindo, né? São os atos repetitivos Exatamente. que a gente ainda precisa aprender a controlar. E às vezes é um pouquinho difícil. Sim. Por isso que é importante tudo que você disse para gente, do autoconhecimento, sobre o enneagrama, sobre algumas outras terapias holísticas, né? Que faz com que você se conecte com a sua essência e você sabe o que é o importante para você. Você vai de encontro com a sua missão. E a sua missão é divina. A gente, quando descobre a missão da gente, é muito legal. É muito forte, é muito importante. E cada um de nós temos a nossa. Né? E é através do autoconhecimento que você chega nela. E através dela que vem a autocura também. Exato. Um passinho de cada vez, é isso E um mesmo. passinho de formiguinha, a gente chega lá. É isso. Né? Deixa uma mensagem, Marcela, para nossa audiência. Pode olhar para lá, para você ficar num momento só seu aí com quem está te vendo. A minha mensagem é: busquem a consciência de quem vocês são. Né? O autoconhecimento é super importante. Né? Entender quem você é, para que você faça escolhas mais conscientes, é essencial. Né? Eu acho que essa é a minha principal mensagem hoje para todas as pessoas. Não ande inconsciente pela vida, faça as coisas de uma forma consciente. Não tem outra forma de fazer isso sem você olhar para dentro. No início é doloroso, é assustador, né? É solitário. Só no início. Depois você vai descobrindo que tem muita gente que também está se sentindo sozinha, que também teve medo, e aí todo mundo vai dando as mãos e você vai, né, entendendo o seu propósito na vida. É isso. Aí eu costumo dizer assim, tá com medo? Vai com medo mesmo. Vai com medo. Aí eu também costumo dizer, vai com medo também. Pessoal, a gente agradece demais a presença da Marcela. Foi muito inspirador ter ela aqui. Patrícia, fiquei emocionada porque a Patrícia tem muita conexão com o seu assunto. Ela também passou por um burnout, também tem endometriose. Então, para ela foi muito sensível estar aqui compartilhando contigo. Eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês, viu? E a gente espera você, então, no próximo episódio do Mulher Plena. Vamos fazer o nosso querido brinde com água. Inscreva-se no canal e fique acompanhando a nossa jornada aqui. Você, Mulher Plena, com muito mais conteúdo de qualidade. Até mais, pessoal. Valeu! Valeu!